Nação, vamos lá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Klebs RN React, o seu canal de react do Mengão. E o Flamengo venceu Vitória por 8-0 no Maracanã, maior goleada do confronto. Foi chocolate. E o pessoal do Sport TV, do programa Troca de Passe, analisaram o jogo. Parecia o time 2019. É, papai. Gente, vou aqui dar os créditos, tá? Ao programa Troca de Passe do Sport TV. Vou deixar o link do programa aqui na descrição do vídeo para você assistir na íntegra. Flamengo 8, Vitória da Bahia 0. Já convido você, se inscreva aqui no canal para mais conteúdos. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Deixa o like e compartilha o vídeo. Vamos de react, vamos reagir, vamos lá. Tá com vocês. Jogos do Campeonato Brasileiro, especialmente esse do Flamengo, uma goleada rara no Campeonato Brasileiro, especialmente nesse Campeonato Brasileiro, né, de 20, 15 anos para cá, que tem sido marcado por duelos muito mais equilibrados, menos goleadas discrepantes e menos, na teoria, né, de nível técnico entre as equipes. Hoje foi um atropelo, uma das grandes exibições da história do Campeonato Brasileiro, um jogo para ficar na memória de qualquer torcedor do Flamengo, né? Porque o do Vitória hoje é uma noite para esquecer. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Felipe. Filipes, né? Eu não me acostumo quando tem os dois aqui. Dá pra dar uma boa noite aos dois ao mesmo tempo. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Bom, assim, é difícil encontrar o que falar, né, dessa goleada do Flamengo. Primeiro assim, é o tipo de jogo que a gente não tem vontade que termine, né? Porque a gente que gosta de futebol é uma exibição de futebol de absoluto. Evidente que o torcedor do Vitória vira um suplício em dado momento, mas para o torcedor neutro, para quem acompanha o futebol de maneira neutra, não dá vontade que acabe. Eu peguei alguns números aqui que me chamam muita atenção. O primeiro deles, até a gente está consultando, não sei, pode ser que seja... Durante o programa a gente talvez tenha a resposta para isso que você vai dizer. Me chamou a atenção que o Flamengo entrou em... O que o Flamengo construiu é um elenco que a gente talvez não tenha, raramente viu no futebol brasileiro. Jogadores se reunirem, jogadores desse porte, ainda mais nessa era do jogo atual, em que os grandes talentos saem, enfim. O futebol ficou muito caro, uma série de questões. O Flamengo entrou em campo hoje com... quando nosso continente ficou exportador, isso ficou mais raro ainda, o Flamengo entrou em campo com 6 jogadores titulares que já jogaram Copa do Mundo. Isso é muita coisa. Tem outro número que é muito impactante. Fui olhar a tabela agora. O Flamengo nesse momento tem 35 gols de saldo. É isso aí. O Flamengo marcou 44 gols e só sofreu 9. 35 gols de saldo. 35 é mais do que qualquer outro time do Campeonato Brasileiro tem de gols marcados. Total. Muito também por conta da defesa, né, Mansur? Porque o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato. E esse apenas 9 gols sofridos. E esse é o ponto impactante, assim. Quando você olha para o time do Felipe Luiz, muitas das grandes características desse time acontecem, apesar da grande qualidade técnica reunida, grande parte das qualidades desse time se exibem sem bola. Fome de roubar a bola do adversário é enorme. Os dois primeiros gols do Flamengo nascem da pressão ofensiva, de recuperação no campo ofensivo. E a partir daí o Flamengo hoje criou de tudo que é jeito. O Flamengo hoje fez gol a partir da pressão ofensiva, o Flamengo hoje fez gol a partir de construção com o adversário colocado atrás. Falar sobre os gols, vai acabar o programa. Fez gol quando o adversário tentou se adiantar e sofreu gol nas costas. O Flamengo invertia para os pontas. O Flamengo tem 2 volantes que hoje jogam num nível brutal, né, que são Jorginho e Saúl. O Plata transformado num jogador que por dentro gera associação com todo mundo, e parece que é uma máquina de fazer tabelas, apoios, né, e associar com os jogadores. O Arrascaeta num dia inspirado, uma qualidade técnica muito alta que resultou num placar desse tamanho. É raro de se ver, como eu disse no começo do programa, Felipe Bastos. Vimos talvez uma das grandes exibições individuais do campeonato hoje também. Na verdade, é difícil dizer sobre um só. Porque eu ia dizer sobre o Samuel Lino. Mas a gente ia pensar o que fez o Arrascaeta no jogo, os gols que o Pedro marcou, né, com a qualidade técnica que ele mostrou para finalizar. É difícil dizer quem foi o melhor, mas ainda assim tenho para mim de que o Samuel Lino fez hoje uma exibição
memorável, né, Felipe? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur. Boa noite, pessoal de casa. Realmente, assim, o que o Flamengo fez hoje foi um espetáculo. Meu amigo Eric Faria falou muito certo dentro da transmissão que o torcedor que foi ao estádio hoje, ele pagou o ingresso, né? Pagou o ingresso não para ver o jogo, sim para ver o espetáculo, e foi o Flamengo. Foi o que o Flamengo fez no jogo de hoje, né? Assim, de todas as qualidades, para mim a que mais me impressiona é o pós-perda do Flamengo, porque você conseguir fazer com que esses jogadores de qualidade técnica elevadíssima, assim, o Flamengo tem muito jogador com qualidade técnica que consegue decidir o jogo a qualquer momento, principalmente com esses dois volantes, Saúl e Jorginho. O Flamengo tem muita qualidade no centro do campo, mas você fazer com que esses jogadores da parte da frente saiba que você sem bola, você tem que se dedicar o tanto quanto você tem a bola, para mim é o ápice do trabalho do Felipe Luiz, porque ele conseguiu extrair isso desses jogadores. O Flamengo no pós-perda, ele é muito bom. E aí por isso que acontecem os gols, por isso que acontece muitas das vezes o Samuel Lino saindo de mano a mano, aí você vê o Samuel Lino driblando, aí você vê dentro da área a fome dos jogadores, zona de finalização preenchida, você vê sempre os zagueiros do Flamengo, Léo Pereira, Léo Ortiz, sempre dentro do campo do adversário. E para mim também é de se elogiar hoje o respeito do Flamengo com Vitória. Para mim o maior respeito quando eu tive dentro do campo, do outro lado, talvez quando eu estivesse tomando uma goleada, quando eu tivesse acontecendo isso contra mim, os jogadores da equipe adversária fazer tentar dar uma caneta sem ser objetiva, como foi a do Nino, tentar fazer uma jogada de efeito para trás, isso aí acaba desrespeitando o jogador que está do outro lado. O Flamengo em nenhum momento hoje fez isso. O maior respeito que o Flamengo teve foi buscar o gol o tempo inteiro, buscar o sétimo, o oitavo, buscar até o nono gol. Teve a possibilidade também com bola na trave, finalização. Isso para mim, o Flamengo hoje é o maior postulante ao título, obviamente. Ainda mais que depois dessa vitória, vira o maior favorito, mas com menções honrosas. Para mim, o destaque do jogo são 3, né? Deixa eu agradecer, meus amigos, Eric Faria, Renata Silveira e Ricardinho, meu camisa 11. Obrigado pela presença aqui no Troca. Vai descansar que você merece hoje, hein? Valeu, pessoal. Nós vamos continuar falando aqui sobre essa goleada do Flamengo. 8-0 sobre o Vitória. Mais um detalhe, quando qual fala de números, né? Os números hoje são todos eles enormes, superlativos. É evidente que veja bem, quando a gente fala de que a reunião desses grandes talentos, ela é resultado de poder econômico, é evidente, mas o espetáculo que o campo mostra é resultado de competência, qualidade de trabalho. É inacreditável você pensar que depois da Copa do Mundo de Clubes se discutiu o Felipe Luiz do Flamengo. Né? Isso parece um pouco surreal. Agora, que o Campeonato Brasileiro ele passa, ele demorou até 2014 para você. Começou em 2006 o Campeonato de Pontos Corridos com 38 rodadas, 20 clubes, e ele demorou até 2014 para que alguém batesse 80 pontos. Né? E depois, se a gente bater de novo 80 pontos nesse ano, que é muito provavelmente vai acontecer, a gente vai ter as últimas 8 das últimas 11 edições com o campeão batendo 80 pontos. Mas o que eu quero falar é o seguinte: isso é também um resultado de que a elite mais rica do campeonato está pontuando mais. Primeiro, a gente vai se habituando aos pontos corridos, vai concentrando também uma disputa entre os mais poderosos, você vai exigindo que rodada após rodada você se concentre na disputa por pontos. Isso acontece com o Flamengo e o Palmeiras, os maiores investimentos atuais do futebol. Não estou tirando o Cruzeiro da disputa, mas só para dizer que o aproveitamento atual do Flamengo, se projetado a 38 rodadas, se o Flamengo mantiver o aproveitamento atual, ele tem projetado para 38 rodadas entre 86 e 87 pontos. Seria a segunda maior marca da história, atrás só dos 90 pontos de 2019. O aproveitamento atual do Palmeiras, se mantido, projeta o Palmeiras entre 83 e 84 pontos. Isso significa que seriam 10 pontos a mais caso esse venha a ser o cenário final da tabela, 10 pontos a mais do que o melhor vice-campeão da história, que é o Santos, com 74. O Santos, ou seja, o Paulo de 2019. A forma como o Flamengo e o Palmeiras estão ditando a batida desse campeonato, o ritmo necessário para acompanhá-los, o Campeonato Brasileiro nunca viu de dois times assim.
Quase sempre, quando alguém fazia, por exemplo, a pontuação do Flamengo, ele disparava. E a gente hoje tem, se o Palmeiras ganha o jogo que ele tem a menos, ele está um ponto atrás do Flamengo. Não tem 8-0 que resolva essa situação. Sim. Né? Ainda tem confronto, né? Ainda tem confronto entre os dois. É um campeonato aberto entre dois times que estão ditando um ritmo muito alto, exigindo, por exemplo, do Cruzeiro, que tenta manter uma toada ali para se aproximar, exige demais. Você precisa ganhar muito semana após semana. E o Cruzeiro, para mim, não está fora da disputa ainda. Você sabe que, pensando nesse jogo, esse é um jogo de superlativos, né? São diversos. Para mim, um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Se não for o melhor, dá um drible, dá um elástico e cava, né? Com toda a sua qualidade. Uma das vantagens de ter pessoas muito preparadas dirigindo clubes no Brasil, no caso do Filipe Luiz, é que eles contribuem de maneira muito rica para debates como esse que vocês iniciaram aqui agora. Tem uma entrevista que foi ao ar essa semana, ou esses últimos dias, na TV do Flamengo oficial, do Filipe Luiz ao Zico. E em dado momento a questão do drible, da falta do drible, então, ela surge na conversa. E o Filipe Luiz levanta um ponto que para mim é muito interessante. E é fascinante o debate, porque ele entende que o caminho para onde está arrumando o futebol atual, ele vai impor uma nova valorização do drible. Porque durante muito tempo ficou hegemônico o jogo posicional. Os jogadores ocupam zonas do campo, porque era uma resposta a defesas que também defendem zonas do campo. Então, técnicos começaram a usar o intervalo entre as linhas, o intervalo entre zagueiros, posicionando os jogadores em locais para ali tirar vantagem. E aí, através de passe, você exercia essa vantagem, achando sempre o homem livre. Como a maneira encontrada por muitos times para contrapor o jogo posicional tem sido cada vez mais levar o jogo para embates individuais, ele entende que, além do movimento, a grande quebra desses sistemas é através do drible. E isso vai provocar, ele entende, com o tempo, nessa nova etapa do futebol, uma nova valorização do jogador capaz de ganhar o seu duelo pessoal com drible, arriscando, e que isso, jogadores como o Samuel Lino que vocês estão falando, provavelmente vai ter... Você pega o Flamengo de um lado, tem Plata que dribla, aí você faz a movimentação, o Felipe vai fazer a movimentação, bota o Luiz Araújo, dribla também. Aí você pega o Samuel Lino do lado esquerdo, que ele toda a bola parte para cima. Aí eu vou falar de um jogador que eu joguei junto, que hoje está no Flamengo, que a principal característica dele quando surgiu no Grêmio era o drible. E hoje, por contusão também, por ainda não buscar aquela confiança, é o Cebolinha. É esse jogador. A primeira característica, quando ele sobe no Grêmio, era o drible. Ele partia para cima e foi isso que a gente se apaixonou pelo Cebolinha. Tanto que em 2019 ele foi o melhor jogador da seleção brasileira na Copa América, porque drible, finalização, era um jogador incisivo, que hoje deixou de fazer algumas coisas que chamou a nossa atenção. E o Samuel Lino ele vem trazendo esses ingredientes. E por isso que eu bato sempre na base. Você formar jogadores do futebol brasileiro e vender, precisa ser com as nossas características. Agora, uma coisa importante, porque durante muito tempo a gente deturpou para mim alguns desses conceitos. Quando você espera o driblador e o faz se expressar, não significa o treinador, porque dá a bola nele e resolve. Nação. Flamengo 8, Vitória 0. Pessoal do Sport TV, do programa Troca de Passe, ficaram abismados, parceiro. Abismados com o Flamengo. É surreal. É coisa de outro mundo. Parecia o jogo de Brasil e Alemanha na Copa de 14. Cara, sou bem sério, nunca vi o Flamengo tão avassalador. Nem nos tempos de Jorge Jesus eu vi um jogo com tanta intensidade, um time dominando os 90 minutos, sem o Rossi fazer uma defesa. Eu não me lembro um jogo do Jorge Jesus na Série A do Brasileirão que tenha dominado o jogo inteiro, se impondo, e que o adversário não tinha chutado uma bola a gol. Eu não me lembro. Se você se lembrar aí, deixa aqui nos comentários, mas, mano, é outro mundo, é outro patamar. É outro patamar, vamos pra cima, vamos com tudo pra ganhar esse título brasileiro. O Flamengo é a seleção, gente. Se colocar esse time do Flamengo aí, com a seleção que o Ancelotti convocou hoje, o Flamengo vence. Isso não tenho dúvidas. A seleção de hoje, que o Ancelotti convocou, e o Flamengo de hoje,
vença a seleção brasileira. Eu não estou sendo aqui arrogante não, prepotente não. Eu estou sendo realista, tá certo? Gente, ó, convido você mais uma vez a se inscrever aqui no canal Clebson NN React. Todo dia tem vídeo aquele react. Deixa o like e compartilha o vídeo, beleza? Ó, beijão, tamo juntos, valeu, fui! Flamengo 8, Vitória 0.